voltando aqui ao nosso projeto, agora a gente vai criar uma tela para listar as hospedagens que o usuário, né, o anfitrião cadastrou. Então, para isso a gente vai criar aqui uma nova tela, utilizar o main flow aqui, adicionar uma nova tela, uma tela em branco, o nome dela vai ser anúncios e criar a tela. Ele vai criar um layout já default do OutSystem, e a gente vai alterar ele para o mesmo layout que a gente estava utilizando, que é o layout website. Beleza, já mudou um pouquinho a cara dele aqui. Então, o que a gente vai fazer agora, a gente vai alterar essa application title aqui e vai criar um web block que vai ser para visualização de ícones. A gente vai icon view, o nome desse web block. Então, o que a gente vai fazer com esse web block, a gente vai utilizar ele tanto aqui nas nossas telas para exibir o logo do Airbnb, como também para utilização em outras partes do nosso sistema. Então, todos os ícones que a gente tem lá no banco de dados, a gente vai conseguir exibir através desse web block. Então, a gente vai incluir alguns parâmetros de entrada aqui. Então, vai ser altura e largura, a gente vai incluir aqui. Ele vai ser inteiro. Os dois vão ser inteiro. O próximo vai ser o ícone ID. Então, ID do ícone e cor HTML. Então, a cor do nosso ícone. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é incluir um if. E esse if aqui a gente vai incluir um ícone nele, só para que ele exiba alguma coisa quando a gente arrastar ele para a tela. E a condição dele vai ser falso. Então, toda vez que for falso, ele vai executar esse pedacinho aqui que a gente vai incluir aqui embaixo, né? Então, esse ícone vai visualizar só em tela. Então, a gente pode incluir um ícone qualquer aqui, só para que a gente saiba que tem alguma coisa ali em tempo de desenvolvimento. Então, o próximo passo a gente vai incluir um container e dentro desse container uma expressão. E aqui é importante a gente escapar o conteúdo aqui e colocar como no. Então ele vai executar o código que a gente vai passar aqui para dentro, senão ele ia exibir o texto em vez do código. Então o que a gente vai montar aqui dentro é um código para exibir um SVG, que é justamente o que a gente tem no nosso banco de dados, né? Aquele código que a gente inseriu lá. Então esse aqui é o código, a gente já tem a altura e largura aqui setados através do parâmetro de entrada que a gente criou no nosso web block. O ícone ID a gente vai buscar o path, né, o nosso caminho path lá do banco de dados através do ID do ícone que foi passado por parâmetro. E outro detalhe que a gente vai fazer, aqui a gente até pode colocar um exemplo aqui, só para não ficar muito feio nesse código. Então SVG e fecha SVG, só para a gente identificar melhor. Outra coisa que a gente vai fazer é colocar a cor agora do nosso ícone. E para isso a gente vai incluir um style CSS. E aqui vai ter a nossa cor. Então a gente vai passar a cor que a gente recebeu por parâmetro, a gente vai passar para esse container aqui. E automaticamente o nosso ícone que está abaixo desse container já vai exibir com a cor que a gente selecionou por parâmetro de entrada. Beleza, assim a gente já consegue visualizar um ícone através desse web block. Então o que a gente vai fazer no application title, exibir um ícone. A gente pode vir aqui e indicar agora os parâmetros que a gente colocou aqui no nosso web block, né? O
a gente vai ter que fazer é incluir outro parâmetro de entrada aqui, como cor HTML, para nossa action de application title. Então, cada título a gente pode trocar a cor dele. E aqui a gente seleciona esse próprio cor HTML que a gente colocou aqui. E no tamanho, a gente pode colocar... No tamanho aqui, a gente vai selecionar um tamanho de 100. Vou botar aqui 100. 102 por 32 e o ícone. Então a gente tem todos os ícones lá do nosso banco de dados e a gente pode selecionar um aqui. Eu vou selecionar esse aqui da bandeira, porque a gente não pode utilizar o logo do Airbnb aqui no nosso projeto. Então vou colocar aqui uma cor. Essa cor aqui é um verde. A gente vai incluir a cor para esse ícone. E agora a gente vai desenvolver a nossa lista. Tá? Outro detalhe que a gente pode fazer é incluir essa página aqui no nosso menu. Então essa é uma funcionalidade legal que tem aqui no OutSystem, que quando o WebBlock de menu está selecionado aqui na nossa tela, a gente pode arrastar qualquer tela aqui para o nosso WebBlock de menu e ele automaticamente já cria um link aqui para a página que a gente arrastou aqui para o menu. Então, se a gente der uma olhada aqui no WebBlock de menu, ó, ele veio aqui e já criou um drop-down aqui com o link para nossa página de anúncios, né? Beleza. Aqui a gente já tem uma página aqui para exibir os anúncios com um link para a página de anúncios, né? Outro detalhe que a gente vai fazer aqui é editar esse WebBlock aqui de informações de login. A gente vai tirar esse ícone aqui de notificações e vai incluir um link com a mensagem aqui: vou hospedar. Então esse link aqui, ele vai cair na nossa tela de anúncios, que foi a que a gente criou agora. Então, se a gente tiver em qualquer outra tela, a gente pode vir para cá dizendo que ele vai hospedar. Se tiver em qualquer outra tela, a gente pode se direcionar para nossa tela de criação de anúncios ali, de listagem de anúncios, na verdade. Outro detalhe aqui, a gente vai diminuir um pouquinho esse tamanho de imagem aqui. Vou deixar com 30 pixels para ficar um pouquinho menor. Beleza. Já tem um link aqui para direcionar para a tela de hospedagem, né? A tela de anúncios ali. E agora a gente vai passar para a listagem dos anúncios. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser um container, que ele vai ser um container geral aqui. Dentro dele a gente vai colocar um outro container. Beleza, a gente colocou ali dentro. Então a gente vai ter uma expressão aqui dentro. E depois a gente vai preencher ela dinamicamente. Por enquanto a gente vai deixar só com o texto fixo anúncios. E aqui do lado a gente vai colocar mais um container, uma barra de pesquisa, né? Então a gente já tem pronto aqui nos componentes do OutSystem, a gente tem aqui uma barrinha de search. A gente vai colocar ela aqui do lado, né? Então a gente pode... Agora a gente vai alterar o tamanho dos containers. Esse aqui a gente pode colocar como tamanho 2, que é só um título. E esse aqui pode ser tamanho... Vou botar 8 aqui, que é a nossa barra de pesquisa. O que a gente pode fazer aqui também é colocar um componente para alinhar. Então aqui Align Center. Então os dois containers que vão estar dentro desse componente Align, eles vão ficar alinhados ao centro. O
que a gente pode fazer aqui também é colocar um espaçamento interno aqui de 20 pixels, só para ele não ficar muito grudado ali em cima, separar um pouquinho aqui o conteúdo que tem dentro aqui desse container. Beleza, eu já criei uma barra de pesquisa. Aqui eu preciso criar uma variável para guardar esse texto aqui de pesquisa, então vamos colocar o nome aqui de pesquisa. Vamos incluir mais um container aqui. Dentro desse container vai ficar fora aqui do centralizado. Dentro desse container a gente vai dar um espaçamento um pouquinho maior aqui em cima. 20 posições. É uma forma mais rápida e mais fácil que a gente tem de fazer uma listagem de alguma tabela. A gente pode primeiro, como a gente fez ali, criar um preparation, né? A gente criou esse preparation e a segunda etapa é selecionar a tabela que a gente quer criar a listagem e arrastar ela para algum lugar da tela que a gente quer que ela seja exibida. Nesse caso é nesse container aqui. Então, eu arrastando a tabela, ele automaticamente já vai criar uma tabela aqui com os registros e já incluir o número de registros dessa tabela e um webblock aqui para a gente fazer a navegação entre os registros, né? Então essa é a forma mais rápida e mais fácil que a gente tem de exibir uma listagem aqui dentro do OutSystem, né? Então isso economiza bastante tempo. Então o que ele fez basicamente foi criar uma consulta. Aqui a gente vai precisar alterar ela um pouquinho. Então esse user aqui a gente não vai precisar, então a gente pode excluir, a gente vai precisar só da tabela de hospedagem. A gente vai incluir um filtro aqui também, e esse filtro vai ser o user ID igual a uma função que a gente já tinha usado aqui, que é o getUserID. Então ele vai buscar o ID do usuário logado e filtrar só as hospedagens daquele usuário. Então aqui já deu uma visualização, eu tenho duas hospedagens que eu cadastrei, uma está em branco e a outra foi a que a gente fez os testes, né? Então voltando aqui, outro detalhe que ele já criou automaticamente foi a paginação. É uma action para fazer a paginação dos anúncios, que é o que a gente utiliza aqui embaixo para fazer a paginação. Então isso tudo ele já criou automaticamente. Esse campo aqui a gente não vai utilizar, que era o campo do nome do usuário, a gente já sabe qual é o nome do usuário. Aqui o título a gente vai trocar para anúncio. Descrição a gente não precisa, a gente vai apagar. O CEP aqui a gente não vai incluir ele agora, vai incluir depois, então a gente já pode apagar ele aqui. Por enquanto vai ficar só o título. A gente pode vir aqui na tabela e começar a arrastar os campos que a gente quer nessa tabela, que a gente quer que apareça nessa listagem, né? Então o primeiro vai ser o número de hóspedes, então vai arrastar aqui para dentro da nossa tabela, automaticamente ele já criou aqui um campo, né, na nossa tabela ou na nossa listagem com a quantidade de hóspedes, já fazendo, criando um componente aqui de paginação, de ordenação também. Então isso tudo ele já cria automaticamente, ó. Pode ver que ele incluiu componente e já automaticamente já passou todas as informações necessárias para que a ordenação funcione. Então número de hóspedes, o próximo é o número de quartos, quantidade de quartos, número de camas, então a gente vai aqui também colocar o número de camas, banheiros, quantidade de banheiros. O próximo vai ser o local, aí a gente vai criar uma nova coluna à direita, que esse aqui vai ser um compilado de algumas informações, então a gente vai incluir uma expressão e dentro dessa expressão a gente vai passar algumas informações para ela. Então a gente vai buscar a nossa lista, o registro corrente. A primeira coisa que a gente vai pegar é o bairro, concatenar com uma vírgula,
mais a cidade. A gente vai incluir uma barra e mais o selecionar aqui estado. Então bairro, cidade e estado vai aparecer aqui em local. E a última coluna que a gente vai colocar aqui são as tarefas que a gente pode fazer com esse anúncio. Então, basicamente, conforme o status dessa hospedagem, a gente vai ter alguns botões habilitados aqui ou não. Então, é isso que a gente vai fazer agora, né? É criar esses botões de acordo com o status da hospedagem. Por isso a gente vai incluir um if. Esse primeiro if vai ser quando o status estiver em andamento. Então, de acordo com o status, a gente vai exibir algumas informações, né? Então, cadê aqui o status? Status ID igual a entities. Esse aqui é o legal da gente utilizar as nossas tabelas estáticas, né? Então, é entities ponto status hospedagem ponto em andamento. Então, quando o status estiver em andamento, a gente vai ter um botão aqui para publicar a hospedagem. Vou botar aqui, então, é publicar. Botão vai ser is default. E a gente vai incluir mais um btn small. Então vai ser um botão pequeno com a cor padrão. Isso é para fazer a publicação. Então, quando o status estiver em andamento, quando ele estiver lá alterando ainda o anúncio, ele vai conseguir startar o botão de publicar aqui e a gente vai passar a exibir ele numa listagem lá de anúncios disponíveis para hospedagem. Então, feito isso, a gente precisa criar uma action, uma nova action. Beleza, aqui nova action. E essa action aqui a gente vai nomear ela como alterar status. Beleza, primeiro vai ser publicar. Entrando na action, a gente vai incluir um parâmetro de entrada que vai ser o status ID. Ele vai ser o tipo de dados dele vai ser status hospedagem. Status hospedagem. E isso aqui vai ser importante para a gente definir qual é o status ali que a gente vai incluir na nossa hospedagem. Então, o que a gente vai fazer é alterar o registro corrente da nossa listagem. Então, hospedagem, status ID. A gente vai alterar o status de acordo com o parâmetro que a gente passou ali para o nosso botão. Vai fazer um update. Aqui a gente vai vir na tabela de hospedagem e utilizar a função de update e vai passar o registro que a gente acabou de alterar. Aqui vamos só confirmar a hospedagem table, registro corrente. Esse registro corrente aqui é o que a gente vai passar para ele atualizar. Então a gente vai alterar o status aqui no nosso assign e fazer o update. Então, quando a gente trocar o status para em andamento, né, ou em edição, editar anúncio, enfim, a gente vai direcionar o usuário para a tabela de edição. Então, se o status ID que a gente acabou de passar ali para o botão for igual a entities
ponto status da hospedagem ponto em andamento, a gente vai fazer uma ação. E essa ação é direcionar o usuário para a tabela de anúncio. E qual é o ID do anúncio? O ID justamente do registro que a gente está interagindo, né? Então a gente vai pegar o ID da hospedagem, passar para a nossa tela de anúncio e automaticamente ele vai passar para a tela de edição desse anúncio em específico. Outro detalhe que a gente vai ter que fazer aqui, então, é fazer um refresh das informações que são exibidas na nossa listagem e atualizar o container da nossa listagem. Então, o seu hospedagem table foi o que ele criou automaticamente lá. É dentro dele que estão todas as informações da listagem, da nossa tabela lá de hospedagens. Aqui um detalhe que ficou faltando, a gente inclui a cor que a gente criou, a gente alterou o application title e não passou a cor para as telas que utilizam esse webblock, né? Então a gente vai pegar da tela que a gente estava alterando aqui, pegar essa cor, e o que a gente pode fazer aqui é melhor ainda, para não precisar passar para todas as telas, a gente vai dizer que ele não é mandatório e o default vai ser essa cor padrão. Então automaticamente já saiu todos aqueles erros, porque a gente, embora não tenha passado o parâmetro, automaticamente ele já setou o valor default, que é essa cor verde. Detalhe que está com um erro aqui, a gente criou a action aqui para alterar o status da hospedagem, porém não identificou que ele é um Ajax, né, porque ele vai fazer uma ação e atualizar a tela, e faltou um detalhe aqui, que é passar qual é o status que a gente vai alterar quando clicar naquele botão de publicar, né. Então o que a gente vai passar é o status de anunciado. Beleza, quando ele clicar em publicar, ele vai alterar o status para anunciado, né? E a gente vai incluir aqui também uma mensagenzinha de confirmação, perguntando se ele realmente confirma, né, que o anúncio vai ficar visível para todos os usuários. Beleza, a gente já incluiu o botão de publicar, quando ele vai ficar visível quando a hospedagem tiver com status em andamento. Agora a gente vai incluir um outro if aqui. Dentro. O que a gente pode fazer aqui é incluir isso aqui dentro de um container, né? Cada if dentro de um container para ele ficar um botão abaixo do outro. Beleza. Próximo if vai ser quando o status da hospedagem for... vamos copiar o outro, e aí vai ficar mais fácil. A gente só troca a condição. Beleza, hospedagem aqui. A gente abre um novo if. Vai ser... A gente vai incluir aqui o status quando ele tiver status anunciado. Então, quando tiver anunciado, a gente vai ter outros botões aqui, que vai ser o editar o anúncio e desativar o anúncio. Então, vamos incluir um novo botão. Aqui dentro do true, que é editar anúncio. Acho que é até mais fácil a gente copiar o botão de cima, fazer alteração nele. Então a gente copia aqui o publicar, apaga esse botão novo. Então ele não vai ser mais o publicar, então a gente vai tirar esse default aqui. Ele vai ser editar anúncio. Vou incluir dentro de um container aqui, vai ter dois botões nessa parte. Editar anúncio. E o outro vai ser... A gente tem que fazer mais um detalhe aqui, que o alterar o status vai ser para em andamento. Beleza.
em andamento. E o próximo vai ser desativar anúncio. Desativar anúncio. Vamos colocar aqui um espaçamento. Não ficar tão grudado um com o outro aqui. Beleza. Esse botão aqui a gente vai mudar. Esse botão de editar aqui a gente vai tirar essa mensagem de confirmação que a gente vai botar. Que a gente tinha colocado no outro botão, né? Como a gente copiou, ele veio tudo junto. E aqui se o anúncio será desativado. Seu anúncio será desativado. E aqui o status vai alterar para desativado. E aqui o estilo do botão, a gente vai colocar mais uma propriedade CSS aqui, que é o background error. Então ele vai ficar vermelhinho aqui para desativar o anúncio. Beleza. Essa parte aqui fechou. E aí o último botão, a gente vai incluir mais um botão. A gente copiou lá, aqui a gente altera, que vai ser quando o anúncio estiver desativado. Aí vai ter um botão para reativar o anúncio, né? Então o que a gente vai fazer é tirar essa propriedade default. Vamos tirar essa mensagem aqui de publicação. E aqui vai ser a mensagem de reativar anúncio no botão. Reativar anúncio. Então a reativação do anúncio, o status dela vai passar para em andamento e ele vai cair naquela tela de edição novamente. Ele não vai publicar, ele vai só alterar o status e cair na tela de edição. Aqui a gente vai colocar um negrito aqui no título, colocar isso aqui dentro de um container e abaixo desse container a gente vai colocar um if que vai exibir aqui um labelzinho ali dizendo que se esse anúncio está publicado ou não. Então para isso a gente vai fazer a condição aqui. Quando a hospedagem status ID for igual a entities ponto status hospedagem ponto anunciado, a gente vai incluir aqui uma tag. A gente vai incluir uma tag. Dentro dessa tag aqui vai ter o texto escrito publicado. Essa tag aqui a gente vai diminuir um pouquinho o tamanho dela. A gente vai botar o tamanho small. Beleza. Aqui a gente vai ter uma identificação bem visual aqui para quando um anúncio tiver sido publicado. Ele vai diferenciar dos outros, né? Beleza, a gente já conseguiu incluir uma listagem aqui de anúncios, né? De anúncios, faltou a gente agora colocar aqui um estilo, né, para esse título. Então vai ser aqui, então tem um CSS para essa página aqui. Título anúncios, foi um CSS que eu criei com base no site lá do Airbnb. Então esse aqui é o CSS. CSS passando a cor, o tipo de fonte, né? Tamanho da fonte. E para esse um detalhe que a gente ia fazer é também incluir um texto dinâmico aqui. Então a gente vai incluir quantas hospedagens tem dentro dessa pesquisa que a gente está fazendo aqui. Então anúncios
A gente vai abrir aqui a inspeção. Então, o que a gente pode fazer aqui para saber quantos registros, né, quantas hospedagens tem nessa listagem, a gente pode vir aqui no Preparation. Então, toda consulta ela traz uma lista de registros e um count, que nada mais é do que a quantidade de registros para que essa consulta retornou, né? Então, a gente pode utilizar essa função para exibir a quantidade de registros de um determinado aggregate que a gente tenha feito aqui na nossa aplicação. Então a gente pode vir aqui quantidade, aí aqui a gente vai colocar aqui anúncio e vai incluir mais um if, incluir um if aqui para exibir ou não, o S aqui de plural de anúncios aqui. Então a gente pode vir aqui na lista, agora a gente pode utilizar a lista que vai ser todos os registros que estão naquela listagem ali em exibição na tela, o tamanho da lista, se ele for maior que 1, né? Se tiver mais que um registro, a gente vai concatenar um S, né, de anúncios. Se tiver nenhum registro, ele simplesmente não concatena nada. Beleza, então quando tiver mais de um anúncio, a gente vai ter o plural aqui, né? 2, 3, 4, 5 anúncios. Quando não tiver nenhum registro, ele vai 0 anúncio. Ou um anúncio, né? Beleza, essa parte a gente terminou. Outro detalhe agora que a gente precisa fazer é interagir com esse botão aqui de pesquisa, né? Então toda vez que o usuário digitar um texto ali dentro, a gente vai ir para a nossa ação de refresh. A gente pode vir aqui e selecionar os parâmetros que o próprio OutSystem criou. Quando a gente arrastou a nossa tabela de hospedagens, ele criou uma consulta que vai atualizando a ordenação e a paginação. Então a gente pode utilizar essa mesma action, que é essa refresh hospedagem table, resetar os filtros. A gente vai dizer que não, resetar a paginação e dizer que sim. Beleza. A gente pode vir aqui, ver essa é a action que o OutSystem criou, quando a gente arrastou lá a nossa tabela de hospedagem para criar nossa listagem. E outro detalhe que a gente vai ter que fazer aqui é alterar nossa consulta para avaliar também, além do próprio usuário, avaliar aquele texto de pesquisa ali que a gente está passando ali que o usuário digitou ali na barra de pesquisa. Então a gente vai pesquisa quando ele pode fazer então ali naquela barra ele vai conseguir pesquisar por bairro igual a pesquisa ou hospedagem ponto cidade igual a pesquisa ou hospedagem ponto estado igual a pesquisa. Então esse conjunto aqui vai ser uma das nossas condições, né? Ou então quando a pesquisa, né, quando o usuário não pesquisar por nada, né, ou não selecionar nada, quando for em branco ele também vai pesquisar. Então, se o usuário selecionar um bairro lá que exista, uma cidade ou um estado que exista lá dentro da nossa lista, ou quando ele não selecionar nada lá, a gente não digitar nada, também vai consultar. Então o que a gente pode fazer aqui é já ver que retornou os dois registros. Mas se a gente vir aqui na abinha de teste e filtrar aqui por Canoas, por exemplo, ele vai trazer só o registro que possui cidade, estado ou bairro com o nome Canoas. Então se a gente vir aqui e tirar esse filtro, ele vai trazer as duas hospedagens. Beleza, é isso que a gente precisava. Agora o que a gente vai fazer é publicar e ver como ficou essa tela. Então a gente vem aqui, clica com o botão direito, abrir no browser.
vai carregar aqui a nossa tela de anúncios. Um detalhe importante, essa tela ela vai necessitar que o usuário faça login. Então a gente marcou aqui que só usuários registrados conseguem acessar essa tela, assim como a nossa tela de anúncio aqui também só usuários registrados, né? A nossa tela lá inicial, lá home, vai ser qualquer usuário, então a gente vai selecionar como anônimo. E a nossa tela também de listagem lá de anúncios para os usuários conseguirem visualizar as hospedagens também vai ser anônimo, né? Mas isso em um outro momento a gente vai desenvolver. O detalhe aqui é que essas duas telas só usuários registrados vão conseguir acessar elas. Então, nesse momento eu estou utilizando o mesmo usuário que eu fiz o cadastro lá no site do OutSystem, né? Então eu automaticamente já crio um usuário dentro da nossa aplicação e vou fazer login com ele. A gente caiu aqui na nossa tela aqui de anúncios, né? De hospedagens. Então ele trouxe aqui uma mensagem de 2 anúncios, a listagem dos anúncios, ó, com o bairro, quantidade de banheiros ali, tudo conforme o que a gente selecionou lá, né? Então, um detalhe aqui que ficou faltando, a gente incluir um link para a gente conseguir acessar esse anúncio, né? Muito importante. Então a gente pode vir aqui no título do anúncio, criar um link com destino, vamos selecionar o anúncio. Ele vai criar um link para anúncios. E a gente precisa selecionar o ID desse anúncio. Ele já automaticamente já me trouxe uma sugestão aqui, que é o ID do registro corrente. Vamos publicar de novo, para a gente ver como ficou aqui. Vamos atualizar aqui agora a página, depois da nossa publicação. Automaticamente aqui já foi criado um link, né? Para a gente conseguir acessar a página lá de edição dos anúncios. Antes disso, a gente vai testar aqui. Vamos selecionar aqui Canoas na nossa pesquisa. Ele já buscou só o registro que possui Canoas lá no local. Se eu apagar, ele traz os dois registros, né? Então aqui a gente tem o link para acessar a hospedagem. Ó, e ele agora me direcionou para a hospedagem ID 2, que é o registro que a gente selecionou lá na nossa listagem, né? Então se a gente for avançando, vai aparecendo todas as informações. A gente consegue alterar aqui as informações e salvar como a gente já estava fazendo. Então se eu quiser voltar lá para anúncios, eu posso clicar aqui no menu de anúncios. E aqui, ó, a alteração que a gente fez de quantidade de banheiros já passou a efetivar aqui na nossa listagem, né, para ver como realmente está funcionando a nossa tela lá de edição e também a nossa tela de listagem aqui. Então, basicamente, essa é a nossa tela de listagem de anúncios e os próximos passos a gente vê nos próximos vídeos.